Graça e a paz do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Nesta manhã eu já quero que nós estamos aqui meditando na Palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus tem me tocado no meu coração a nós meditarmos sobre o Pai Nosso. O que é a oração do Pai Nosso? Parece que a oração do Pai Nosso está sendo uma oração esquecida e algumas pessoas esqueceram o sentido da oração do Pai Nosso. Mas nós vamos agora fazer alguns comentários, tecer alguns comentários acerca da oração do Pai Nosso, para que você tenha um entendimento visível e audível do que significa a oração do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 6 e versículo 9. Nós vamos ler essa oração do Pai Nosso, depois nós vamos reler e eu vou fazer alguns comentários acerca de versículo por versículo, para que você entenda o que significa a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é uma oração modelo, porque através desta oração nós podemos fazer todas as outras nossas orações. Então nós vamos ver nessa oração que essa oração é muito importante. Por que o Senhor Jesus ele nos ensina a orar? Ou seja, orar é falar com Deus. Você que não sabe o significado da palavra oração, orar é falar com Deus. Por que nos ensina a falar? Aqui ele está nos ensinando um modo de você chegar a Deus e como orar na presença de Deus. Então aqui é um exemplo muito sério, muito vivo, que diz assim, olha, no 8, quero começar lendo o 8. Não vos assemelheis, pois, eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedires. Então, na oração, toda oração que você vai saber, toda petição que você vai saber fazer diante de Deus, o Pai já sabe o que você vai estar precisando, ele já sabe. Entendeu? Ele sabe todas as tuas necessidades. Ele sabe todos os teus problemas, as dificuldades que você está enfrentando. Ele sabe todas. Mas ele nos ensina aqui no 9 uma oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então essa oração do Pai Nosso, irmãos, ela é muito importante para nós sabermos por quê. Agora eu vou começar relendo versículo por versículo, e eu quero comentar com vocês a primeira, como se a oração ela fosse uma canção, entendeu? Ela fosse um som aprazível a Deus. Então a primeira estrofe desta canção, ela diz assim, ó: Pai Nosso que estás nos céus. Então, aqui não está dirigindo a qualquer pessoa, está dirigindo ao Pai. Mas para você se dirigir a um Pai, você tem que ser filho. Amém? Você precisa ser filho. Você não vai chamar o teu vizinho ali de pai. Ele vai passar na rua e dizer: ô pai. Não. Pai é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito, muito pessoal. Pai é aquele que gera, pai é aquele que sustenta, pai é aquele que indica o caminho, pai é aquele que cuida, pai é aquele que zela. E principalmente agora eu quero falar de filho também. Filho é aquele que obedece, é aquele que ama, aquele que defende o pai, aquele que faz aquilo que o pai manda, aquilo que obedece, que honra o pai. Então, não adianta você ter Deus como pai
e não ser filho. Porque você não sendo um bom filho, ele não vai ser o pai. Você não sendo filho, ele não vai ser o pai. O próprio Senhor Jesus, ele falou para os religiosos da época, quando estava ali, ó, vós sois filhos do diabo. Então, existem os filhos do diabo. Se você peca, se você não obedece à lei de Deus, se você não obedece à vontade de Deus, se você despreza o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e só chega a Deus para pedir, e ainda com a cara de pau, vem dizer, Pai, eu quero que você entenda que para ele ser seu pai, você precisa ser filho dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, a primeira estrofe é chamar a atenção daquilo que ele é e que está honrando ele. Ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, a primeira coisa que ele estava mandando, que o Senhor Jesus está nos ensinando quando nós chegamos à presença de Deus, é chamar a atenção de Deus como nosso Pai e glorificar o nome dele, exaltar o nome dele. Não é chegar diante de Deus, ó, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquele outro. Não. E a segunda estrofe dessa canção maravilhosa, que é uma oração, ela é, o versículo 10 diz assim, ó, venha o teu reino. Nós estamos pedindo, nós estamos chamando a atenção, olha, você chamou a atenção do Pai e está pedindo para ele que venha o teu reino. O reino dele que o reino dele venha sobre nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Quer dizer, como filho, você está dizendo, Pai, eu larguei tudo isso aqui de mão e eu quero que venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita lá no céu. Lá no céu, Pai, é feita a tua vontade, mas eu quero que o teu reino venha para cá e que a tua vontade comece a ser feita como é feita lá no céu. É isso que você está pedindo no Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não está pedindo para... Aqui é pão, é alimentação, é o sustento. O sustento pode ser uma casa, o sustento pode ser o rancho, o salário do mês. Aqui está pedindo para o dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Significa assim, olha, é como se você dissesse, Deus, eu estou na tua dependência, amanhã eu não tenho nada para comer, mas que o Senhor nos dê o pão. Aqui não está, Deus, aqui, o Senhor Jesus aqui não está dizendo, olha, vocês têm que pedir riqueza, vocês têm que pedir empresas, você tem que pedir 10 carros, 20 carros. Não, aqui está dizendo que é para nós pedir para Ele o que nós necessitamos no dia a dia. Perdoa, olha, o 12 é muito importante, irmãos. Perdoa as nossas dívidas, olha só. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, eu perdoei quem me ofendeu, eu perdoei quem tem dívida comigo, eu quero que o Senhor aja da mesma maneira que eu agi. Aqui não está dizendo outra coisa, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui está dizendo aqui, ó, aqui está se expressando no plural, ele não está pedindo um sentimento pessoal. Aqui está dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, você entende que você está pedindo perdão porque é que ele te perdoe, porque tu faz a mesma coisa? Será que ele perdoa? Será que quem está em dívida contigo você já perdoou? E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então está dizendo aqui, ó, não me induzas à tentação. O que é a tentação? É deixar o diabo vir e oferecer o mundo, oferecer as coisas do mundo. Não deixar o diabo vir no nosso ouvido e não deixar ele distorcer a palavra de Deus, dar outro sentido à palavra de Deus. Porém, não nos induzas à tentação, ou não nos deixeis cair em tentação. E uma tradução melhor, ela está dizendo assim, ó, não nos deixeis cair em tentação.
Então, aqui essa palavra, não nos deixeis cair em tentação, não está dizendo que você não vai ser tentado, porque nós somos tentados todos os dias. A versão original, uma versão mais séria que essa aqui, ela está dizendo assim, ó, não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Quer dizer, não significa que você não vai cair em tentação. Não significa que você não vai cair em tentação. Não significa que você não vai ter tentação. Me expressei mal. Não significa que você não vai ter tentação, porque o diabo tenta. Ele tenta na nossa vida espiritual, tenta na nossa carne, ele tenta na nossa vida material. Ele nos tenta. Então nós estamos pedindo para Deus, ó, não nos deixais cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Mas que nos livres do mal, porque teu é o reino, a glória, para todo sempre. Então, irmãos, essa situação do Pai Nosso, ela é muito instrutiva. Essa é uma oração que Jesus deixou. Então, nas tuas orações, a primeira coisa que tu faz, chama a atenção de Deus como Pai, mas sendo um bom filho. Você ora a Deus dessa maneira e Deus vai te ouvir. No 15 diz assim, se porém não vos perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Você tem mágoa contra alguém? Você tem mágoa contra alguém? Então trate de tirar essa mágoa, trate de tirar essa cólera. Porque se tu não perdoar os homens as suas ofensas, também o Pai não vai te perdoar. E não havendo perdão, resta o que para ti? O inferno. Então, irmãos, é muito séria essa situação. É muito séria essa situação. É muito importante você entender o que significa essa oração do Pai Nosso. É porque você coloque Deus acima de todas as coisas. Que você peça o pão para aquele dia, não peça para o mês, não peça para a semana, não peça para o ano. Que você peça para Ele para você não cair em tentação. Porque o diabo vai te tentar. Ele me tenta a mim, ele tenta tantos irmãos. Ele tenta oferecer um caminho sempre mais fácil. Então, se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, e ofensas pode ser qualquer tipo de ofensa. Falaram mal de ti, zombaram, não creram, não acreditaram. Se tu não perdoar, tu não vai ser perdoado. Então, irmãos, essa oração do Pai Nosso, ela é muito importante para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus. É uma oração que ela nos ensina a como ter comunhão com Deus. Amados irmãos, que Deus abençoe você, fique com essas palavras. Fique com a oração que Jesus ensinou. Tome tento dessa oração para que você entenda qual é a sã, boa e perfeita vontade de Deus na tua vida. Então, agora você já sabe o que é a oração do Pai Nosso. Agora você já entende o que é a oração do Pai Nosso. Então, descarregue tudo aquilo que for de ruim na tua vida e comece a exaltar Deus. Tenha Deus como Pai, mas você tem que ser um bom filho. Fica essas palavras em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família. Que Deus abençoe você, que é filho de Deus.